Olá, estudantes da Rede Municipal de Belém do C2, sejam bem-vindos. E aqueles também dos outras séries, dos outros anos, de outros municípios. Já pega o teu caderno aí para tuas anotações, pega o teu livro de geografia para você acompanhar o mapa e um dicionário, além também da tua caneta. Então eu, professora Nádia Corumbá, vou falar hoje para você a parte 2 sobre o estado do Pará. Acompanhe comigo aí na tela o que você precisa anotar. Escola Municipal, anota no teu caderno, na próxima linha diretora, o meu nome professora Nádia Corumbá, o seu nome completo, a cidade de Belém, a data que você está assistindo esta aula, a parte 2, que é o tema Pará, nós vamos falar hoje sobre a fauna, a economia e a preservação ambiental, tá? Então, olha aqui, nós vamos falar sobre as atividades econômicas e a preservação ambiental. Então, a gente já vai observar aqui, volta aqui comigo, pessoal, nós vamos falar sobre alguns órgãos, alguns agentes públicos, então a gente já começa falando sobre alguns órgãos que trazem informações para a gente a respeito do nosso estado, algumas secretarias, algumas instituições públicas e outras particulares, ok? Então acompanha comigo aí na tela, nós vamos falar sobre a ADEPará, que é a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, é um órgão do estado. Nós também vamos falar sobre essa unidade de medida que é o hectare, olha só. Ela é usada para medir superfícies agrárias, corresponde a 100 ares ou a 1 hectômetro quadrado, olha só. Isso equivale a 10 mil metros quadrados. E olha o símbolo aí do hectare, H minúsculo e A minúsculo. E sobre o PIB, que é o Produto Interno Bruto, que a gente já ouviu falar, tá bom? Então, vou mostrar aqui para vocês. Já anotou? Observem a tela a projeção do que é um hectare. Está mostrando para você um quadrado, né? 10 mil metros quadrados. E é isso que você vai observar na matemática e na geografia, ok? Então se liga aí na nossa aula. Então vamos falar sobre uma das instituições que vai trazer informações para a nossa aula de hoje. Olha só, nós vamos falar sobre a Federação da Agricultura Pecuária do Pará, a FAEPA. Ela é uma confederação, nacional de agricultura e pecuária do Brasil. Ela foi fundada lá no ano de 1951 e ela tem como missão, representar, defender a classe produtora rural, promovendo ações para a sustentabilidade e agronegócio paraense. Então já marca essas palavras, copia aí no teu caderno, sustentabilidade e agronegócio. Agro, da agronomia, da agricultura, agropecuária e negócio paraense. Então observem aqui onde fica. Vamos lá, nossa primeira aula, de cartografia. Olha só, um mapa para vocês identificarem onde fica a FAEPA. Lá no centro de Belém, ali na Doutor Moraes, próximo a Governador José Malcher. Ok? Acompanhou? Agora nós vamos falar, pessoal, volta aqui comigo, sobre a biodiversidade do nosso estado, Estamos falando sobre a fauna, estamos falando sobre os animais. Eu vou mostrar para vocês hoje na nossa aula que nós temos uma peculiaridade, de estarmos na Amazônia. E isso, trouxe algumas consequências boas e tem alguns problemas bem sérios acontecendo aqui na nossa região, Tem muita gente de olho nas nossas riquezas naturais. Então agora nós vamos falar da biodiversidade. Presta bem atenção nessa palavra, que lá vem conceito novo para você. Biodiversidade é a variedade de seres vivos, espécies, animais ou vegetais. Aí na tela aparece para vocês o macaco de cheiro que você encontra lá no Bosque Rodrigues Alves, lá no Parque do Tinga, você também vê o guará vermelho e embaixo aí, entre parênteses, aparece o nome científico das espécies, ok? Agora eu vou falar sobre a fauna, as aves que estão ameaçadas de extinção na nossa região. Olha só, tem o jacamim de Costa Verde, também temos o mutum de penacho, são aves, tá? Também temos o arapaçu de Canela de Belém. Observem aqui, mostrando a imagem no mapa para vocês dos animais em extinção, as aves. Também temos a tiriba pérola, arapaçu de Canela Belém. São animais
aves que estão em extinção aqui no nosso estado, infelizmente pela caça predatória, pelo desmatamento. Agora nós vamos observar os primatas, ou seja, os macacos que estão em extinção aqui no Pará. Tem o coatá, o macaco caiara, olha só, também tem o cuxiu preto. Algumas das espécies, tá? Segundo esse mapa aqui é do IBGE, pessoal. Agora nós vamos assistir uma espécie que é a maior daqui da América Latina. Nós vamos falar de um felino que tem sido muito caçado. Aqui na nossa região de Belém, né, nós temos inclusive uma ilha chamada Ilha das Onças. Então a gente vai falar sobre uma espécie, né, a onça pintada, uma espécie nativa da região amazônica, que é muito caçada pela sua pele, né? As pessoas não consomem a carne, né? Não se tem esse hábito muito mais pela venda, pelo comércio ilegal para outros países, para fazer bolsas, sapatos, né, cintos. Então observem aqui um pouquinho sobre a majestosa onça pintada aqui da região amazônica que tem aqui no Pará. Sinônimo de força, agilidade, potência e muita beleza. Vamos conhecer Sua Majestade, a onça pintada. É o maior felino das Américas. Está entre os grandes do mundo. Junto com os tigres, leões, leopardos e leopardo das neves. Todos esses grandes felinos são os que conseguem rugir. Outros, como os pumas, os guepardos, por exemplo, conseguem apenas emitir um miado. As onças pintadas emitem uma série de roncos muito fortes, que são chamados de esturros, que podem ser ouvidos por quilômetros. Linda, né, pessoal? E existe aqui no nosso estado a onça pintada, né? Então, a gente vai observar agora, a gente já viu a primeira parte da nossa aula sobre a fauna, sobre as riquezas, né, da fauna aqui do nosso estado do Pará. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a economia do nosso estado. Nós lembra das nossas aulas anteriores que nós falamos sobre os recursos minerais, sobre a exploração? Então o nosso estado, ele é campeão, né, nacional e até mundial em reserva de alguns minerais. Então observem aqui o próximo vídeo que vai falar um pouquinho mais sobre a atividade de mineração e atividade econômica do nosso estado do Pará. Maior reserva de níquel. O potencial é para a produção de alumínio sob forma de lingotes de extrusão, laminação, ligas de fundição, fios e arames, barras, perfis, tubos, chapas e outros. Agronegócio. O Pará tem um clima adequado, solo fértil, grande incidência de luz e abundância de água. Ideal para a cadeia de grãos. Em 2015 foram produzidas 900 mil toneladas de soja e 600 mil de milho. O potencial é para a produção de 9 milhões de toneladas de soja nos polos de Paragominas, Santarém e Santana do Araguaia nos próximos 10 anos. Há também previsão de escoamento de 30 milhões de toneladas de soja pelos portos paraenses, vindos do Mato Grosso. Cenário oportuno para a instalação de esmagadoras de soja, indústrias de óleos vegetais e de proteína animal, como suínos e aves. O Pará é o maior produtor nacional de dendê e de biocombustíveis, com oportunidade para a produção de óleo de palma e pauliste. É o maior produtor de açaí do país, com 1 milhão de toneladas em 2015. E será o primeiro produtor de cacau do Brasil a partir de 2017. Tem o maior rebanho bubalino e o 5º maior rebanho bovino nacional. E abriga um imenso potencial genético para o crescimento da bioindústria de cosméticos e fármacos. Obra-prima da Amazônia. O Pará possui uma variedade de atrativos naturais e culturais. E oferece inúmeras oportunidades de negócios nos segmentos hoteleiro, restaurantes, parques temáticos e resorts. A capital, Belém, foi eleita pela Unesco Cidade Criativa da Gastronomia. Ok, pessoal? Então a gente observou um pouquinho, um resumo sobre a economia aqui do nosso estado. Então nós vamos observar hoje
que o nosso estado, ele é um grande produtor de minérios. Né? Aqui nós temos algumas empresas instaladas, nós temos organizações não governamentais, temos a presença do exército. Então nós vamos observar agora o que o estado planta, né? O que nós temos na agricultura, tanto a agricultura familiar como a agricultura, né, de uma estrutura maior, a agricultura industrial para o comércio, tanto interno para venda no nosso país como para venda para o exterior. Um dos principais compradores de produtos, né, do país e aqui do Pará é a China. Então, o Pará, por estar, você vai acompanhar no seu mapa aí, no seu livro, por ele estar bem próximo da Europa e da América, e também tem um ponto que é o Canal do Panamá que favorece, né? Lá tem umas eclusas que é possível transportar os navios transatlânticos. Então, o navio passa do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico e essas mercadorias podem chegar até a China. O Pará é um ponto estratégico para a venda de mercadorias. Então, todos esses produtos que são produzidos no Pará são consumidos tanto pelo local quanto para o consumo exterior, né? Para importação quanto para exportação. Então vamos observar agora o que o estado tem plantado nesses últimos anos. Vamos observar aí na tela. Olha só, a economia, a agricultura permanente, ou seja, o que é plantado constantemente no Pará. Temos a cultura do abacate, a cultura do algodão, a cultura da borracha, né, extração do látex, cultura do café, a cultura da castanha do caju, cultura da goiaba, cultura da tangerina e a cultura da uva, segundo informações da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário da Pesca, aqui do Pará, né, um órgão do estado. Vamos observar agora a agricultura temporária, ou seja, é plantado, né, de forma sazonal, depende da época, do clima. A cultura do tomate e o sorgo é a imagem que aparece para vocês. Professora, o que é esse tal desse sorgo? De novo a senhora falando em sorgo. Tá aqui, ó. O sorgo, ele é conhecido pela sua utilização na alimentação animal. Ele também pode se tornar uma matéria rica prima, né, uma matéria rica na fabricação de produtos alimentícios. Ok? Observou aí o que é o sorgo? Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês, vou fazer um desafio. Volta aqui comigo. Eu preparei um vídeo para vocês sobre os principais produtos, né, produzidos, cultivados aqui no nosso estado. E a gente vai falar sobre uma unidade que é a tonelada. Lembra quando eu falar em 1 tonelada, você tem que multiplicar por 1000. Então a gente vai fazer um jogo do Pensa Rápido, tá? Licença aí, professor Leandro. Quando aparecer na tela, você lê junto comigo, né? Você vê que de vez em quando eu embolo nos números. Então você vai ler os números aí na tela e, se possível, você anotar e fazer a conversão também de tonelada para quilograma, ok? Então vamos lá brincar no nosso desafio de hoje da tonelada na geografia. Acompanhe aí o vídeo. Olha, a cultura do abacate, a banana 381 mil toneladas, a borracha 814 toneladas, o cacau, né, 247 toneladas, o café, olha, foi plantado 282 toneladas em 2018. A castanha de caju, 1.835 toneladas. O coco, 18 mil toneladas. O dendê, 100 mil toneladas. Goiaba, 313 toneladas. Guaraná em semente, 64 toneladas. Laranjas, 13.633 toneladas. Limão, 2.507 toneladas. Mamão, 1.151 toneladas. Maracujá, 1.462 toneladas. Palmito, 520 toneladas. Pimenta do reino, 15.713 toneladas. Tangerina, 86 toneladas. Urucum, 1.318. O açaí, mais de 1.320.000 toneladas produzidos. Abacaxi, 311 mil toneladas produzidas.
arroz 94.508, cupuaçu 27.510 toneladas, cana-de-açúcar mais de 1 milhão de toneladas, feijão calpi mais de 20.000 toneladas, olha a mandioca 3.711 toneladas, tá? Esses dados são da FAPESPA e da SEDAP, pessoal. Agora o desafio para vocês da tonelada, olha aí na tela. Quantos quilos tem 64 toneladas? Bom, já tem a dica aí que nós devemos multiplicar por 1.000. Então, você faz o algoritmo da multiplicação. Esse T lá no lado do 64 é para indicar que é a tonelada. Então, você vai transformar tonelada em quilo. Você multiplica por 1.000. Quem já sabe a resposta? Muito bem, 64 toneladas equivale a 64.000 quilogramas. Muito bom, né? A gente não embolou tanto hoje nos números. Agora a gente vai observar sobre a pecuária aqui no nosso país, no nosso estado, na verdade. Você observou que a pecuária no nosso país tem crescido bastante. E isso também tem promovido um problema ambiental bem sério, que é o desmatamento. Você vai observar agora um pouquinho mais sobre a pecuária aqui do nosso estado. Acompanha comigo aí na tela. Com o maior rebanho bobalino e o quarto rebanho bovino do país, o Pará se firmou pela produção do boi verde, alimentado exclusivamente do pasto. O estado já possui a certificação internacional de área livre de aftosa e está pronto para verticalizar a cadeia da pecuária, com oportunidades para a implantação de frigoríficos, curtumes e laticínios. Vocês observaram aí que ele falou sobre a febre aftosa, que é uma doença, né, que ocasiona o rebanho bovino, e que o Pará já está livre disso, né? Tem vacina, os animais, lá nas nossas primeiras aulas, nós vimos que os animais, né, são criados, né, de algum modo. E aqui nos tem se visto o boi criado consumindo o capim. Então a gente vai observar agora o nosso próximo slide, sobre a pesca. Aqui o nosso estado é campeão nacional em pesca. Se você está observando aí no seu livro, o Pará, ele tem um litoral banhado pelo oceano, e nós temos uma imensidão, né, de rios, vários quilômetros de rios. Além dos rios, né, água doce, nós também temos o litoral. Então nós temos peixes tanto da água doce quanto do mar, do oceano, e isso nos faz um potencial de crescimento. Então acompanhe um pouco mais sobre a pesca aqui no estado do Pará. Olha só, existe a atividade pesqueira, né, que compreende todos os processos da pesca: cultivo, exploração, processamento, transporte, pesquisa também, né? Tem pessoas estudando, os engenheiros agrônomos, engenheiros florestais, oceanógrafos. A pesca artesanal, né, que é individual. Tem a pesca industrial, que é feita, né, por grandes barcos em regiões no litoral. Também temos a aquicultura, que é muito similar à agropecuária, né? É feito esse cultivo de populações, né, de peixes, que eles viveriam normalmente no meio aquático, mas eles são colocados, né, em represas, em tanques. E a aquicultura familiar, que é promovida através das famílias, né, que é essa criação de peixes no ambiente aquático, implicando no estoque de cultivo pela família. Agora a gente vai observar um pequeno vídeo sobre a pesca. O estado tem 562 quilômetros de litoral e quase 100 mil quilômetros quadrados de águas interiores. Nessa imensidão, a pesca industrial, artesanal e a piscicultura são atividades produtivas de grande potencial. O Pará hoje é o maior produtor de pescado do país, com 728 mil toneladas por ano. Encerramos a nossa parte sobre a economia do Pará. Agora a gente vai falar sobre a preservação, né? Sobre alguns órgãos que tratam sobre a preservação do nosso estado. Vamos observar aí na tela. Olha só, temos um projeto que é chamado Pará Florestal, e nós temos uma agência, né? Um órgão do governo, que é o Idefobio. Olha só, vamos observar aqui. Quais são essas ações desse projeto? Principalmente
fomentar, promover, incentivar as pessoas, né, o plantio da base florestal na agricultura familiar do estado. E estimular e conscientizar os agricultores familiares sobre a importância das práticas sustentáveis nos recursos naturais. O que é isso? Usar a floresta de modo somente para a sobrevivência. Promover principalmente a conservação e a recuperação dessa floresta desmatada. Contribuir com a redução do desmatamento nas áreas de floresta. Olha, o professor Leno já falou para vocês sobre os grandes projetos do Pará, lá o Calha Norte, né, o Civan, e eu vou falar para vocês sobre os projetos mais recentes aqui da região amazônica do Pará, os projetos agora do século XXI. Então você vai acompanhar o próximo vídeo falando um pouco mais sobre esses grandes projetos do século XXI que tem promovido o desenvolvimento do nosso estado do Pará. Olha só o potencial que o nosso estado tem. Acompanha comigo aí o próximo vídeo, pessoal. Maior economia entre os 7 estados do norte. É uma liderança regional em pleno crescimento. Principal produtor de bauxita, caulim, manganês e cobre. Líder na produção de combustíveis limpos com óleo de palma. Primeiro produtor de açaí. Maior potencial hidrelétrico do Brasil. Estado de solo e subsolo grandiosos, o Pará também tem completa infraestrutura. 5 polos industriais estão sendo implantados ou revitalizados. Ferrovia, hidrovias, rodovias, portos e aeroportos interligam as regiões e conectam o Pará ao Brasil e ao mundo. E agora, o estado tem novos voos diretos para Estados Unidos e Europa. É por tudo isso que o estado atrai cada vez mais investimentos. Então vocês estão vendo aí um pouco da estrutura que o nosso estado tem, enquanto ele tem se desenvolvido. Lembra lá que o nosso processo de ocupação já foi, né, um pouquinho meio tardio, né? Então foi necessário que fossem feitos projetos pelo governo federal para que essa região fosse ocupada. Porque bem lá, né, há alguns séculos atrás, alguns povos, como os holandeses, tentaram invadir a região amazônica. Você vai lembrar das nossas primeiras aulas do Tratado de Tordesilhas, que essa região aqui parte do Pará e a Amazônia não ia pertencer a Portugal, mas foi ocupada. Então é necessário a ocupação dessa região. A gente vai acompanhar aqui o próximo vídeo na tela, falando sobre a hidrovia, sobre as ferrovias, sobre essa estrutura toda que o nosso estado tem. Acompanha comigo aí na tela. O Pará tem o maior potencial hidroviário da região, com 62% do total de água doce da Amazônia, além de 20 mil quilômetros de vias navegáveis. Uma extensa malha rodoviária liga o Pará ao resto do Brasil, principalmente através da BR-163, a Cuiabá-Santarém, e da BR-158, que atravessa 7 estados. Além do Aeroporto Internacional de Belém, que opera com voos semanais para Miami, Lisboa, Paramaribo e Caiena, o Pará possui mais 34 aeroportos. Um importante projeto de logística está sendo concebido. A Ferrovia Paraense terá 1.400 quilômetros de extensão, partindo de Santana do Araguaia, no extremo sul do estado, chegando até Barcarena, na região nordeste do Pará. Em Barcarena, está sendo instalada uma zona de processamento de exportação, ZPE, com incentivos e benefícios diferenciados. O Pará também possui 5 distritos industriais distribuídos em áreas estratégicas. O governo investe na transferência do conhecimento científico através dos parques de ciência e tecnologia. Vocês observaram agora esse vídeo, pessoal, falando um pouquinho sobre a estrutura, Parque de Ciência e Tecnologia. Ele está falando sobre a Universidade Federal do Pará. Então é necessário que você observe, né? Nós estamos estudando geografia, você já parou para pensar? Daqui a alguns anos, o que você vai ser? Que tal ser um engenheiro agrônomo, um oceógrafo, né? Um policial ambiental, um policial, né, da reserva, ou da reserva? Não, né? Você ainda é jovem. Um soldado para combater a pirataria nas nossas fronteiras. Então, alguns dos problemas que o nosso estado enfrenta, por essa imensidão, né, por ser um estado tão grande, é esse controle, né,
das nossas terras, das nossas fronteiras. Nós observamos na aula passada que o nosso estado tem fronteiras com alguns países daqui da América do Sul. Então, tem momentos que a divisão é feita por um rio, ou por uma montanha, ou área de floresta. Então, é difícil o governo fiscalizar todas essas áreas, é uma região muito grande. A gente tem aqui o monitoramento através de satélite e também das Forças Armadas. O Exército Brasileiro, a Marinha, está atuando no nosso estado, protegendo o nosso patrimônio natural. Então, o Pará, que está inserido na Amazônia, vamos fazer aquele link. O Pará está na região amazônica, da região norte e no Brasil. Então, aqui, o Pará e essa região atrai muito o interesse de empresários de outros países por conta de toda essa riqueza que a gente ainda está explorando. A gente vai fazer uma revisãozinha sobre a nossa aula de hoje. Então, nós falamos sobre a fauna, nós falamos sobre os animais, né, que compõem, alguns dos animais que compõem essa nossa região, o estado do Pará. Falamos também na preservação e que algumas espécies estão em extinção, ou seja, estão ameaçadas de não existir mais, de sumir da natureza pela questão do desmatamento, pela questão da pirataria, né? A compra e venda ilegal de espécies naturais da região amazônica do Pará e serem vendidas para outros países, colecionadores. Nós também falamos sobre a economia do nosso Pará. Nós observamos que nós temos uma estrutura gigantesca, que o nosso Pará tem um potencial ainda de crescimento muito grande. Temos áreas, né, de desenvolvimento industrial, como aqui em Ananindeua, em Marabá, em Santarém, que são pontos estratégicos, né, que promovem o desenvolvimento da nossa região. Mas a gente ainda tem problemas sérios no nosso estado, né, como a falta de moradia, a falta de abastecimento de água, mas o nosso estado tem muito crescido nessas últimas décadas, né, com as ações, com os programas do governo federal e do governo estadual também. Então, nós falamos também, pessoal, sobre essa estrutura rodoviária, hidroviária do nosso país, além da estrutura aérea. Nós temos, né, 34 aeroportos no estado do Pará. E por essa nossa localização estratégica, favorece a venda de produtos, né, desses produtos da agricultura e da pecuária, tanto para dentro do Brasil, quanto para países, né, da Europa, da América. Então, olha só, anotou as informações de hoje? Pega o teu dicionário, acompanha comigo agora as referências, onde eu busquei as informações sobre a nossa aula de hoje. Atenção, observa que essas informações de hoje não estão no teu livro didático, então é necessário que você volte lá no nosso canal do Educa Belém, se você tiver dúvidas, para rever essa aula quantas vezes forem necessárias. Então, acompanha comigo aí na tela as nossas referências, pessoal. Olha só, hoje eu busquei informações no site do IBGE sobre a fauna ameaçada de extinção. Também busquei informações no site da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário da Pesca, aqui do Pará. Também busquei informações, né, no site, é uma portaria de 2019, e informações sobre o Ministério do Meio Ambiente. Volta aqui comigo, pessoal. Olha só, eu trouxe para vocês aqui o livro. Lembra quem é esse moço aqui, bem malvadão? Estamos agora no período de chuvas aqui na região amazônica, no nosso estado. Então é muito cuidado com o lixo que se coloca na rua fora do horário, lixo destinado em local irregular. A nossa cidade está com um problema seríssimo, pessoal, de lixo em local irregular. No próximo ano, quando vier o prefeito novo e os vereadores, vão ter um trabalhão para fazer ações, né? Políticas públicas. Como resolver o problema do lixo na nossa região, no nosso estado. E depende de você também, da sua família. Então, olha só, o lixo, a chuva e o mosquito da dengue é uma combinação perfeita para a doença. Então a gente já está no momento de pandemia, vamos ficar ligados, jogar lixo no local adequado,
não jogar lixo na rua. Lembra o que você aprendeu na sua casa e na escola? Lixo no lugar certo, pessoal. Então, olha só, cuidado com o mosquito da dengue, tá bom? Então, a gente encerra aqui a nossa aula e até o nosso próximo encontro. Não deixa de falar para os teus colegas sobre as aulas lá no canal Educa Belém. E também fica ligado nas informações que a tua escola tem para buscar as atividades, hein? Até a nossa próxima aula, pessoal. Tchau!